Então, para a gente entender qual é aquele bacana, aquele que a gente pode consumir, hoje a gente vai além das informações do 50% cacau, 70% cacau. Quem a gente convidou para falar sobre essas propriedades é o querido Gabriel de Carvalho. Ele é nutricionista e farmacêutico bioquímico, presidente de honra do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional e diretor do Instituto de Nutrição Avançada. Ou seja, tem muito conhecimento aí, né? Seja bem-vindo, boa tarde. Prazer em conhecê-lo. Que bom que você pôde estar aqui hoje. Eu sei que você mora também no Sul, em Porto Alegre, coisa boa. E veio especialmente para participar do nosso Você Bonita. A gente colocou aqui já a mesa cheia de chocolate. Está um aroma incrível, né? Nossa, impressionante como muda, né? Já abre o apetite, realmente dá vontade de experimentar. Mas eu queria começar o nosso papo, antes da gente falar, claro, dos vários tipos, porque eu acho que isso, hoje, as pessoas até conhecem, sabem, identificam aqueles que são mais saudáveis. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o chocolate em si, sobre o cacau, né? A gente sabe que é uma paixão, enfim, as pessoas às vezes falam, eu preciso hoje de um chocolate. Por que isso acontece? A importância dele para a nossa saúde, para o nosso organismo? Bom, então primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e compartilhando essas informações, esse conhecimento. E o cacau tem uma história muito interessante, porque a história dele tem já muitos e muitos séculos, né? Desde quando os colonizadores chegaram na América e viam que os índios, aí maias, aztecas, consumiam esse alimento, por exemplo, antes de ir para a guerra, de lutar. Então, um alimento energético. E consumido também pelos, imperadores, assim, que tinham no cacau um alimento super especial. Faziam uma bebida à base de cacau, né? Exatamente. Então, é um alimento energético, é um alimento saudável, é um alimento super especial há muito tempo já. Então, essas propriedades do cacau, primeiro ele tem na gordura dele uma gordura super saudável para a saúde, né? Que ajuda nessa questão de equilíbrio do colesterol e tudo mais. Isso é verdade? É verdade, Não, porque então... é um tipo de gordura vegetal que é uma gordura saturada, porém que se comporta que nem a gordura monoinsaturada que é que tem no azeite de oliva. Então, no corpo ela é convertida e funciona super bem nesse sentido de equilíbrio do nosso colesterol também. E ele tem várias substâncias que contribuem para o prazer. Então, essa paixão pelo chocolate começa com esse aroma. Começa no aroma, né? Não tem como. Pô, que super aguça, né, os nossos sentidos já. E depois ele tem diversos tipos de substâncias que são boas para a nossa saúde. Então tem várias pesquisas sendo feitas nos últimos anos mostrando isso. Desde a pele, a parte do cardiovascular, a parte cerebral, memória, concentração e a parte também até inclusive com pesquisas na área de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e coisas assim e na área de câncer também. Sério? Então tem muitas coisas começando a surgir. Então o cacau pode prevenir também algumas doenças? É o que se vê hoje, porque tem alguns estudos mostrando que nos países que se come mais tem uma tendência de diminuição dessas doenças, né? As pessoas que comem mais. Então está começando a se formar alguns dados em relação a isso, que nem se viu em relação ao vinho ou em relação ao chá. Só que o cacau, ele tem essas substâncias benéficas ainda em maior concentração. Então, quando tu come um chocolate com um grande teor de cacau, 70% em especial, comparado a uma xícara de chá ou a um cálice de vinho, tu tem muito mais desses polifenóis que a gente chama. São essas substâncias que têm um efeito super importante na nossa saúde. Olha que bacana. Agora, eu acho que ele é tudo de bom, mas tem alguns probleminhas que a gente acaba encarando, né? Que quando ele vem pronto, enfim, vem da indústria, não tem só o cacau, né? Tem aqueles que vêm com muito açúcar, o leite, enfim, também numa grande quantidade, o leite integral, e ele fica com mais gordura ainda. Então, quando a gente fala da escolha de um bom chocolate, tem que ser 70% cacau ou acima de 50% a gente já tem um ganho legal? A partir de 50% já começa a ter benefícios. Tem estudos já com chocolate 50% cacau. Então, simplesmente comprar um chocolate só apenas meio amargo não quer dizer o teor de cacau. Então, é importante olhar o teor de cacau. Tem que estar no rótulo, né? Exatamente, pelo menos 50%, tá? Só que esses outros 50% a gente tem que ter muito cuidado. Porque pode ser 50% cacau e 30% é só ingredientes ruins. Por exemplo, muito açúcar, leite e os tipos de gorduras que tem ali dentro, Carol. Porque nem sempre é manteiga de cacau. Entendi. Tem produtos que escrevem ali gordura anidra do leite, que é manteiga do leite em pó. Então é outro tipo de gordura de origem animal completamente diferente, que não tem esse benefício à saúde. Olha que interessante. Ou então, gordura de palma fracionada,
que é um óleo hidrogenado, parcialmente hidrogenado. Eles vêm com esses nomes pra gente não se assustar. Exato. Né? Pra ver se dá uma enganadinha, mas não, são nomes, enfim, identificam aí ingredientes que são importantes. E que a gente não sabe muito o que é e acaba se enganando. Outro ingrediente que pode ter ali é maltodextrina. E que é um crime isso, porque tem chocolates dietéticos com maltodextrina. E para os atletas é bom, mas para diabéticos, por exemplo, para quem quer emagrecer, não é uma sacada boa. Mesmo que ele seja 70% cacau. Exatamente, porque é um açúcar que não é doce. Então eu digo, é o açúcar que não adoça. Entendi. Porque tu substitui, ele ocupa espaço, é um ingrediente barato. Então barateia o custo do produto. Para a indústria pode ser interessante, mas não para o consumidor. Então por que esse custa mais do que esse? Quando tu lê os 50%, os outros 50% num produto pode ser só ingredientes, entendeu? E no 70% a mesma coisa. Entendi. Olha, isso é muito legal, porque a gente já tem algum tempo que a gente toma uma postura aqui no Você Bonita de falar dessa parte nutricional, mas de falar um pouco também sobre essa parte de mercado. Claro. Afinal, a gente sabe que alguns produtos são mais saudáveis, mas eles têm um precinho a mais. Aí você fala assim, então é só porque colocou que é saudável que ele vai ser mais caro? Então não é isso, a explicação está aqui. O que vai ser utilizado vai encarecer esse produto, mas vai fazer bem pra gente. Exatamente. Esse é o olhar. Exato. E quando tu compara um 70% cacau com açúcar e um sem açúcar, no 70% sem açúcar, ele tem vários ingredientes que têm um preço. No com açúcar, é quase como se fosse 30% de desconto. Entendi. Porque aquele ingrediente, ele é quase 30% açúcar. Entendi. E aquilo ali, o custo, ele não se compara ao preço do cacau e dos outros ingredientes. Então, se tu pegar o 70 com e sem açúcar, desconta quase 30% do valor, para equiparar, se quiser comparar. Porque você ainda tem que manter um 70% saboroso sem utilizar o açúcar. Exatamente. E tem que ser algo saudável. Tem que ser algo saudável. Então, aí que essa substituição que gera custos e o consumidor fica, vou comprar isso porque é mais barato. E é 70% ou é 50%. Então, tem que saber olhar isso, né, para poder valorizar a sua saúde. Comprar uma coisa achando que está comprando outra. Exatamente. Vamos colocar uma perguntinha na tela, então? Chegou a perguntinha do Twitter, vamos ver de quem que é. Da Raquel, um beijo pra você. Qual chocolate é adequado comer depois da academia? Segura, eu vou dar um recadinho, já volto, você já me conta. Vamos lá. Perguntas ótimas, ó. Vamos ver o antes da academia, depois da academia. Isso aí. Quero comer um chocolate à noite, meu Deus, preciso de um chocolate. Será que tem um menos pior pra comer à noite? Tipo, né? Porque à noite a gente sabe que vai dormir em seguida. Sim. Não vai gastar isso? Então vamos ver se tem algum que é mais legal, você já me conta. Volta. E aí essa pergunta foi muito boa, né? Dá pra comer chocolate depois do treino? É recomendado, afinal, ele sabe tudo de nutrição, então é até uma boa pergunta. Qual chocolate escolher e se pode comer chocolate depois do treino? Boa, tem vários estudos hoje já publicados mostrando o efeito do chocolate na performance, inclusive. Jura? Do atleta, exatamente. Que legal. Então, uma área bem interessante. O que os estudos mais mostram é para comer antes do treino. Tá? Para dar aquela energia. Se tu comer antes do treino, 1 ou até 2 horas antes, vai melhorar um pouco o teu resultado em termos de performance, de força. Demora mais tempo para ficar cansado. É isso que os estudos mostram. E quem come depois, o que os estudos mostram? Tem menos dor no dia seguinte e 48 horas depois. Então o cara treina forte, com o chocolate depois, tem menos dor 1 ou 2 dias depois. Então dá para usar das duas formas. Que legal. Dá para usar dá para ser o carbo de antes, para dar aí um pique, né? Ter uma energia bacana. E dá para ser também aquilo para deixar o músculo, então, agindo e se restabelecendo de uma maneira mais tranquila. Isso aí. Agora, qual que a gente escolhe? Eu sempre oriento o 70% cacau. 70%. Porque o ingrediente, sem açúcar. Exato, porque o ingrediente do cacau em si que tem esse efeito, que são as catequinas que a gente chama. Então é ali dentro que tem mais cacau melhor. Olha, então, gente, é o 70 mesmo, não tem como fugir. Agora, a gente tá vendo uma plaquinha esse aqui é o 70, né? Aqui tem um tamanhinho assim legal, né? Até não é uma espessura, até fininho e tal, é levinho. Pode comer um desse tamanho? Sim, aí acho que essa barra deve ter em torno de 25 gramas. 25, então, é verdade, por isso que ela é vinha assim, ela só é compridinha, mas a espessura é fininha. É para poder degustar bem, né? Eu acho que então vai encher aquela boca de chocolate para ir sentindo o sabor, né? Tá aí outra dica. Por isso que você, a chance, porque assim, você pega um pedacinho, você quer comer mais. Então, para não comer mais, tem que ir saboreando. Sempre que a gente vai degustar chocolate, os chocolates de degustação, as empresas fazem barras finas, que é para deixar derretendo na língua, saborear bem. Não é só para botar para dentro. Que tá comendo, tá vendo televisão e comendo? Não. Exatamente. Vai degustando, né? É só para encher a barriga, para o paladar, para os sentidos todos serem beneficiados. Nossa, né? Chocolate ótimo. Para espalhar bem na língua, sentir o aroma, sentir o sabor, como fica depois que tu engole, o sabor que fica na língua. Esse 70% tá uma delícia. Muito bom. Quer experimentar?
Tá bom, Enéas. Os meus meninos, vamos colocar mais uma perguntinha na tela então. Divide com os amigos, divide, bonitinho, divide. Vamos lá, vamos ver de quem que é. É do Pablo, beijo pra você, querido. Chocolate pode causar dependência? Abraço, pergunta ótima. E aí, rola uma dependência aí do cacau? Bom, o chocolate ele estimula a produção de serotonina, ele aumenta a liberação de endorfinas. Tá. Quanto mais açúcar e mais leite, pior esse efeito, porque o açúcar ele estimula a liberação de endorfinas e o leite no intestino ele vira uma exorfina. Tá? Uma proteína dele que chama caseína vira caseomorfina. Bom, isso acaba dando uma confusão no cérebro da pessoa, que a endorfina que ela produz no exercício ou numa atividade sexual, outras, não consegue agir direito. Então ela fica com um consumo muito intenso. Isso pode ser bloqueado. Então ela acha que está comendo chocolate, que está liberando isso e no final não está. Mas no final as outras não fazem efeito. Entendi. Mas não é quem come uma barrinha, é quem come muito e com muito açúcar e com muito leite. Gente. Então o chocolate ao leite, que tem muito açúcar e leite, pode dar esse efeito sim. E aí dá essa sensação até de que precisa de mais, né? Claro. Então a pessoa se sente muito dependente do chocolate. E o cacau em si, ele tem alguns efeitos no cérebro benéficos também. Mas tu pode pegar essas pessoas que dizem, eu sou dependente de cacau. Tu não pega 1% que é dependente de chocolate amargo, de 70%, 80%. Sempre é ao leite. Ao leite. E ali metade é açúcar, Carol. No chocolate ao leite, às vezes 50%, 45% é açúcar. E aquela regra de olhar o primeiro ingrediente do rótulo também funciona para o chocolate. O que tiver ali como primeiro ingrediente é o que tem mais. Totalmente. A gente tem um ao leite, então, que os meninos estão mostrando. É esse aqui, gente? Exato. Tá aqui, ó. A gente tem um exemplo de um ao leite. Nossa, ele é cheiroso também, Esse é um não? leite sem açúcar, no caso, que a gente trouxe aqui só opções sem açúcar que tem no mercado. Então já existe também ao leite sem açúcar. Existe ao leite sem açúcar. Tá. Porque a pessoa ainda não tem o paladar para aquele chocolate mais amargo. Mas ela já consegue pelo menos tirar o açúcar. É, exatamente. E aí, quando não tem açúcar, tem o que no lugar, Gabriel? Me conta, curiosa Bom, agora. então sempre se usam alguns tipos de substâncias para adoçar, né? Porque o chocolate puro, ele fica super amargo. Então, as pessoas tem que usar. Nesse caso, é adoçante? Isso, usa alguns tipos de adoçante. Pode-se usar stevia, que é um adoçante natural. Tem a talmatina, que é outro adoçante natural. Tá. Tem os polióis, maltitol, eritritol, o próprio xilitol, que também são naturais e tem alguns produtos com sintéticos, como sacarina, como aspartame, como acesulfame, também pode ser usado. Então, usando esses que acabam com ol, ou stevia, ou talmatina, são os mais interessantes, que são os mais naturais. Então, para os diabéticos, melhor ainda, né? Sem maltodextrina no seu chocolate. Gente, então, diabéticos, né? Olharem se tem maltodextrina. Exatamente. Se tiver, não consumir, porque dá isso que ele falou. Porque é que nem açúcar. Vai só direto. Que não é doce. Exatamente. E é péssimo, faz nada de bom e a insulina, vai tudo para as alturas. Vamos colocar mais uma perguntinha então na tela. Vamos ver de quem que é. Tá chegando várias pessoas. Saber que esse assunto de chocolate bomba, né? Que linda. Larissa, um beijo para você, obrigada. A alfarroba tem o mesmo gosto de chocolate? É mais saudável? Segura? Pergunta show. A gente não trouxe alfarroba aqui, mas tenho certeza que suas informações a gente vai conseguir fazer uma comparação. Vou lá dar um recado e já volto para você me contar. Porque, olha, e nós vamos falar agora do alfarroba. Isso. Então, o que seria esse alfarroba que veio, né, para ficar? Porque muita gente usa em receita, substitui chocolate pelo alfarroba. Isso. Não é animal, né? É uma vagem de uma árvore. Tá. Né? E ela é torrada, moída, etc. E dá origem a um pó que se usa para substituir do chocolate. Né? Para algumas pessoas que acham que tem muito efeito estimulante, que são sensíveis ao chocolate, ou até para uma alternativa para mudar o sabor. Então a pergunta era, como é que é o sabor? Não é igual, é diferente. É diferente. Né? Lembra um pouco, porém é diferente. Lembra, tem essa cor escura, né? Tem um pouquinho de esse amargo do chocolate. Então, com as misturas que tu faz, é usado como um substituto do cacau. O diferencial é que não tem essas pesquisas todas que o cacau tem, mostrando todos os benefícios à saúde. Entendi. Não tem, então a gente não pode dizer aqui se ainda se faz realmente muito bem. A gente sabe que é um alimento natural, vegetal, que não faz mal à saúde. Então, por mais que não tenha pesquisa, não tem nenhuma indicação que vai fazer mal. Entendi. Uma planta como qualquer outra. Né? Então, tem substâncias benéficas? Tem vários nutrientes ali numa boa concentração. A diferença é que o cacau tem muita pesquisa mostrando que tem vários efeitos e benefícios se consumido em diversas situações diferentes. E você, como
assim, da área de nutrição, e eu tô sabendo aqui que Juju comentou comigo, achei isso fantástico, que você que trouxe a nutrição funcional pro Brasil, isso é verdade. Isso. Olha, gente, que prazer, que orgulho, então. Foi você, então, que começou a dar uma balançada. Então, vai ao encontro do nosso Você Bonita, sabe por quê? Porque nós somos o primeiro programa de saúde na TV aberta. Então, digamos que a gente tem aí, sem saber, sem querer, uma mesma ideia, uma mesma parceria. O Você Bonita tem 4 anos, mas eu imagino que você já tenha chegado com esses estudos há mais tempo. Exato. Quantos anos, mais ou menos? Foi em 99, cara. Olha só. Mas olha que legal isso, gente. É uma visão, né, muito bacana. E como que você recomenda, então, o equilíbrio do consumo do chocolate para a pessoa ter o prazer, para a pessoa, né, que curte, gostar daquilo que está comendo, se sentir bem, se sentir feliz e equilibrado, sem ter que comer muito mais, né? Aquela coisa de vou comer a barra inteira, vou comer o negócio inteiro. Não, vamos colocar um limite aí. Quanto que você indica? Eu recomendo para as pessoas que têm tendência à compulsão, primeiro escolher um chocolate sem açúcar. Tá? Primeira coisa. Porque o açúcar pode aumentar essa compulsão. Segundo, um chocolate com alto teor de cacau. Talvez até em primeiro lugar o alto teor de cacau. Porque se for bastante cacau, consequentemente tem menos açúcar. Tá. Né? Então, no mínimo, uns 70% daí, porque só menos de 30% é açúcar. Perfeito. Enfim. Mas se for um com bastante cacau e sem açúcar, melhor, porque o açúcar também gera bastante compulsão, certo? Para a pessoa que é muito compulsiva, mas quer ter o benefício do cacau, metade ou uma barra pequena, em torno de 15, 20 gramas no meio da manhã e uma segunda dose no meio da tarde. Tá. Por que isso? Porque tu vai comer essas substâncias benéficas, ficam no teu sangue de 6 a 8 horas. Então, se comer tudo numa única dose, tu não vai ter benefício o dia inteiro. Olha só, então, gente, se tu dividir legal. em 2 doses, com 2 doses já foram 16 horas do teu dia cobertas por Pelos essas substâncias. Que legal pensar nisso. E a outra coisa legal de comer de manhã é que de manhã ninguém tá compulsivo querendo comer uma tonelada de chocolate. E aí tu come um pouco e a tua serotonina sobe mais, te dá um bem-estar, melhora o teu humor. De tarde não fica naquela loucura. Entendi, naquela por comer. pilha, eu preciso comer mais. Porque aí tu comeu o chocolate, ele deu uma estimulada, subiu mais a tua serotonina e de tarde tu tá mais tranquilo. E aí trabalha melhor. Claro, melhora a atenção, o foco. Fica menos estressado. Não dá aquela... Porque a pessoa também fica muito tempo sem comer, ela fica nervosa, ansiosa, discute, não rende bem, não concentra bem. Entendi. Então ela comendo essa meia barra no meio da manhã, ela dá uma relaxada, tranquila, foca melhor. Olha que legal. Super dica, então seria o seguinte, gente, uma barrinha, aqui tem 25 gramas, como ele falou. Meia de manhã e meia à tarde. Isso aí. Só pra gente fechar, índice glicêmico de uma barra com 70% cacau sem açúcar é muito alto? Muito baixinho? Baixo, muito baixo. Aí, gente, antes do treino, a melhor coisa do mundo descobrir. É gordura e fibra e um pouco de proteína, não tem nada que faça liberar insulina. Então? Sim. Bom, depende dos produtos, né? Tá. Tem vários produtos adicionados de fibras, tem produtos com poucas fibras. Entendi. Então tem alguns chocolates que chegam a ter fibras equivalentes a 3 barras de cereal, por exemplo. Que legal! Então tem que ficar de olho no rótulo tem que olhar isso mesmo. E tem muitos produtos bons no mercado, quer dizer, muitos. Alguns, cada vez mais. Ainda a maioria não está tão preocupada com essa questão toda, essas funcionalidades, mas vai surgindo. Então o consumidor tem que ficar de olho, porque realmente dá para fazer coisas muito boas. Gabriel de Carvalho, muito legal bater papo com você. Eu falei para vocês que ia ser uma pauta diferente. A gente já falou sobre chocolate em outros momentos, mas com as informações dele, eu tinha certeza que a gente ia enriquecer muito mais aí o nosso conteúdo sobre o chocolate, como o chocolate. Então, mas prestem atenção nessas orientações, do 70% cacau, de não ter a maltodextrina, de não ter o açúcar, de colocar um pouquinho de manhã, colocar um pouquinho à tarde para ter benefício o dia inteiro. Sensacional, você arrasou. Deixa eu passar para vocês aqui o agradecimento do Gabriel. Ele está lá no Facebook, então é Gabriel de Carvalho. Só colocar no Facebook você já encontra. Ou ainda pelo Insta, que ele dá muitas dicas também. @Gabriel de Carvalho, _INA. Isso. Gabriel de Carvalho, _INA. Quem quiser depois saber a marca dos chocolates, entre em contato com ele, que ele conta pra vocês. Eu já experimentei, o negócio é muito bom. Obrigada. Volte, por favor, porque olha, tem muito assunto de nutrição que a gente quer bater papo com você, viu? Até a próxima.